Não existem palavras para descrever o quão trágica é essa história. Um pai tentando atirar em um pássaro, supostamente atira acidentalmente e mata sua própria filha de 14 anos. A perda de sua vida jovem abalou sua pequena cidade em Illinois. Mas a grande questão que estamos investigando é se o que estamos falando é um crime. Os promotores acabaram de decidir que acreditam que é. Vou te contar o porquê. E vamos analisar por que essa mulher chamada Karen pode ser um exemplo de como, às vezes, a tentativa de encobrir as coisas pode piorar tudo. Estamos no caso, apresentado pela Lei e Crime. Eu sou Chris Stewart. Meu coração realmente se parte pelo pai nessa história, com base nas informações que temos das autoridades. Mas nesses casos, por mais trágicos que sejam, os promotores ainda têm um trabalho a fazer quando se trata de aplicar a lei. É isso que os promotores do sul de Illinois acreditam estar fazendo nessa história. Esta é uma foto de David Schultz. Ele é o pai de quem estamos falando nessa história. A filha dele se chamava Emma. Ela tinha 14 anos. Esta foto é antiga, pois Emma cresceu, mas mostra bem a relação entre eles. Ela e a família viviam no condado de Monroe, Illinois, área rural ao sul de St. Louis, com forte presença agrícola. Outra foto da jovem Emma com o gado e uma imagem que, ao meu ver, mostra seu amor pelos animais e pela comunidade agrícola. Essa foto foi uma das várias que o pai dela postou no ano passado com a legenda "Passando tempo com seu amigo". Pelo que podemos ver, parecia que David e Emma também tinham aquela relação especial de pai e filha. Isso torna o próximo acontecimento da história ainda mais trágico. O xerife do condado de Monroe, Illinois, disse que isso ocorreu em 21 de julho deste ano com Emma, de 14 anos. David, o pai, trabalhava em uma empresa de conserto de trailers na Rota Estadual 3, em Waterloo, Illinois. O nome da empresa, nesse endereço, era Schwarze Trailer Repair. Isso de acordo com as autoridades. O nome Schwarze terá um papel crucial nesta história, que vou contar já. É assim que parece visto do lado da estrada. As autoridades afirmam que, naquele estabelecimento em julho, um pássaro voou contra um prédio de tijolos. Pássaros podem ser uma praga. Então, Davi decidiu resolver isso, pegando uma arma de fogo e atirando no pássaro. Agora, veja o que os policiais escreveram que aconteceu em seguida. Citação: David Schultz disparou uma arma de fogo na tentativa de atirar em um urubu que havia entrado em um prédio de tijolos. Schultz apenas inseriu o braço na sala, mantendo a cabeça fora para evitar um possível ricochete antes de puxar o gatilho. Os delegados relatam que, ao disparar, David acertou o pássaro e a bala o atravessou. A bala então saiu do prédio por uma janela e atingiu outra pessoa do lado de fora. Emma, filha de 14 anos de David, recebeu reanimação cardiopulmonar dos paramédicos que tentaram salvá-la. Eles a levaram rapidamente ao hospital, onde tentaram salvá-la, mas ela morreu lá. A bala que David teria disparado às cegas para tentar se livrar de uma praga acabou matando sua própria filha. Como pai, é muito difícil imaginar essa cena. E isso faz com que olhar para fotos como esta também seja muito difícil. As autoridades levaram tempo nessa investigação. Eles encerraram a investigação mais de um mês depois, em 26 de agosto. Eles disseram que seguiram 45 pistas sobre o suposto tiro acidental em Emma Schultz. Em 2 de setembro virou caso criminal. O promotor do condado de Monroe decidiu que David, o pai, precisava ser responsabilizado. David foi acusado de disparo imprudente de arma de fogo por, supostamente, ter disparado a arma de maneira imprudente, colocando em risco a segurança de outra pessoa. E neste caso, foi a bala que matou sua própria filha. David se entregou às autoridades. Ele está solto enquanto o caso continua. Esta é a foto dele na prisão, segundo o Republic Times. Mas, nessa investigação que durou um mês, as autoridades descobriram que outra pessoa supostamente não estava sendo honesta após essa tragédia, uma mulher chamada Karen Schwarze. Segundo o site da empresa de conserto de trailers que leva seu nome, Karen trabalhava com o marido, dono do local onde Emma foi morta. O site lista Karen como gerente administrativa. Os delegados dizem que Schwarze
supostamente tentou esconder a arma que David supostamente disparou, uma pistola calibre 40, depois que Emma foi baleada, para, abre aspas, impedir a prisão ou a acusação de David Schultz. Mandados de busca indicam que ela teria tentado impedir que pessoas falassem com as autoridades no início da investigação. Por isso, ela responde por crime de obstrução da justiça de classe 4. Classe 4, em Illinois, é o nível mais baixo de crime, mas ainda pode resultar em pena de prisão. Schwarz enfrenta outras acusações. Ela também está enfrentando uma acusação mais grave, de classe 3, por ocultação de morte homicida. Os promotores dizem que ela, abre aspas, conscientemente e ilegalmente ocultou a morte de Emma Schultz, sabendo que sua morte resultou de meios homicidas. Agora, ainda não está claro especificamente para onde Schwarz supostamente levou a arma, ou por quanto tempo ela tentou, supostamente, impedir a investigação sobre a morte de Emma, na esperança de proteger seu pai. Parece, porém, que Emma passava muito tempo nesse estabelecimento, o local onde seu pai trabalhava, onde Karen trabalhava, onde tudo isso aconteceu. Achamos essa postagem na página deles no Facebook em 2023, mostrando o estabelecimento apoiando a filha de um funcionário, Emma. Ela tinha se classificado para o estadual de atletismo, e você pode ver Schwarz ali à direita. Ela agora é acusada de encobrir a morte de Emma Schultz, mas não se sabe o que David disse aos investigadores. Ele não enfrenta acusações de encobrimento como Schwarz. David tem uma audiência preliminar no tribunal em 16 de outubro, segundo registros judiciais online. Quanto a Schwarz, ela fez sua primeira aparição no tribunal esta semana, no dia 7 de setembro, e vai comparecer novamente ao tribunal no dia 9 de outubro para uma audiência preliminar. Ao anunciar a prisão de David Schultz, o departamento do xerife de Monroe afirmou: "Não há palavras para expressar a dor e a gravidade deste evento trágico. A morte de uma criança, em qualquer situação, é profundamente devastadora. E abre aspas, independentemente das complexidades emocionais e processuais, nossa missão é trazer verdade, responsabilidade e justiça para as famílias envolvidas e para a comunidade que servimos." Estamos com o advogado de Illinois, Patrick Provenzale. Obrigado por nos dedicar seu tempo. Caso muito interessante. Muito, quero dizer. Claro, é triste e trágico ver a vida dessa garota sendo perdida e ver como a lei pode ser aplicada nesse caso. O que você acha da decisão desse promotor de acusar o pai da Emma nesse caso? Primeiro, Cris, obrigado por me receber. Feliz em participar e concordo com você. Que tragédia para esse pai, para a jovem e para a família dela. Sabe, esse é um caso realmente difícil do ponto de vista do promotor ao analisar uma situação em que não há intenção de matar alguém ou mesmo de arriscar a morte de alguém, mas em que uma morte foi causada pelo disparo de uma arma de fogo. Então, sabe, uma acusação como disparo imprudente geralmente exige, na verdade, sempre exige algum grau de conhecimento por parte da pessoa que está puxando o gatilho, de saber que o resultado do disparo vai colocar outra pessoa em perigo. Então, deve haver alguns fatos nesse caso dos quais o promotor tem conhecimento para fazer a acusação e buscar uma denúncia que vai exigir que o promotor prove que, quando aquele pai puxou o gatilho, ele sabia que a filha dele estava em algum lugar na linha de tiro. A dificuldade nesse caso é que a acusação correta não é disparo imprudente, pois houve morte. A acusação apropriada é uma de duas outras coisas, que seria disparo imprudente agravado quando você está disparando uma arma e sabe que há uma pessoa na linha de tiro. Essa acusação é mais adequada que um disparo imprudente comum. Ou, no caso de alguém morrer, o homicídio culposo, que é o disparo imprudente que resulta na morte de alguém. Então é muito interessante que o promotor aqui tenha optado pela acusação de menor gravidade, sem sequer mencionar ou fazer referência ao fato de que o disparo resultou na morte da filha desse homem. Eu imagino que, do ponto de vista da discricionariedade do promotor, ele fez isso por misericórdia, para dizer: olha, eu sei que sua filha morreu e isso é horrível, e você certamente não quis matá-la, mas há alguma responsabilidade criminal aqui porque você realmente sabia ou deveria saber do risco para ela ao disparar essa arma em um prédio,
apontando na direção de onde ela poderia estar e ela poderia ter sido atingida quando você fez isso. É como usar uma pistola calibre 40 para matar um pássaro. Quero dizer, esse tipo de arma normalmente não é usada para isso. Pelo jeito que descreveram, parecia que ele estava apenas apontando cegamente para dentro de um cômodo, aí ele acerta esse pássaro, e então essa cadeia horrível de acontecimentos começa. Sim, essa parte da descrição, eu ia dizer, é interessante, porque dá para ver na declaração do escritório do xerife que eles dizem algo como: não importa a emoção da situação, e certamente não há palavras para essa tragédia, nós temos que aplicar a lei. Parece que é isso que tentam fazer aqui. Certo, a descrição do promotor é realmente ampla e abrangente, chegando ao ponto de decidir não apresentar acusações. O promotor poderia ter analisado uma situação como aquela e como esta. Mesmo sob pressão do xerife ou da polícia para acusar alguém, eles defendiam a acusação. O promotor pode dizer: eu não concordo. Simplesmente não vou acusar esse indivíduo porque não acho que a população, os cidadãos do condado de Monroe, serão melhor atendidos mandando esse homem para a cadeia. E eles podem fazer isso. Agora, a responsabilidade por isso é nas urnas. É nesse ponto que os promotores respondem por suas decisões. Mas ele tem essa discricionariedade absoluta para não apresentar acusações em uma situação como essa. Acho que ele tentou, ou ela, quem quer que seja, o promotor, tentou meio que encontrar um meio termo aqui ao optar pela acusação menos grave. Disparo imprudente é crime de classe 4 em Illinois e permite liberdade condicional. E isso significa que ele pode nem passar um dia na cadeia. É apenas uma condenação por crime, se ele for considerado culpado. Esse pode ser o caminho que o promotor tenta seguir. Como eu disse antes, existem acusações mais graves ou sérias que poderiam ter sido feitas se houvesse evidências de que o pai tinha algum motivo para saber que, ao apontar a arma naquela direção, a filha dele estava em algum lugar naquela linha de tiro e que ele, sabe, conscientemente ignorou esse risco. Antes de falar sobre Karen Schwartz, que parece enfrentar as acusações mais graves e é acusada de mais atividades criminosas neste caso. Se você fosse um promotor, porque parece que com essa acusação também, quero dizer, se você tivesse, por exemplo, um vídeo de vigilância, o que eu não sei se eles têm, mas você pode ver alguém com uma arma de fogo apontando cegamente para dentro de um cômodo e atirando. Você consegue separar o fato de que, para onde a bala foi, acabou atingindo a filha dele, onde toda a emoção estaria para o júri e onde a defesa poderia apresentar uma figura muito simpática, onde, se você só tem a evidência de que ele disparou a arma desse jeito, isso parece algo bem, eu não diria simples de resolver, porque nunca é assim, mas claramente isso não é uma conduta adequada de posse de arma. Concordo, essa não é uma conduta adequada com arma. Quero dizer, qualquer pessoa que tenha treinamento em manuseio de armas de fogo, especialmente algo tão potente quanto uma pistola calibre 40, vai saber que você simplesmente não aponta para um lugar sem saber onde o tiro vai terminar, a não ser que seja exatamente onde você pretende acertar, certo? Então, eu acho que vai haver desafios dos dois lados, né, tanto para a promotoria quanto para a defesa, porque o promotor vai ter que provar esse estado mental de imprudência que esse pai teve, o que vai ser um obstáculo difícil de superar. Acho difícil um júri acreditar que esse homem só colocou o braço no prédio. É verdade que ele pode não ter olhado para onde apontava, mas sabia que estava direcionado à filha. Esse é um obstáculo difícil. Sem provas sólidas que convençam o júri, além de qualquer dúvida razoável, os promotores terão dificuldade em provar isso. Como você disse, pela responsabilidade na posse de armas e pelo que um pai deve saber sobre a filha, a defesa terá dificuldade para argumentar que ele desconhecia ou não deveria saber do risco, tentando convencer o júri de que havia dúvida sobre seu conhecimento do risco substancial para a filha. Então acho que vai ser um caso difícil de qualquer jeito. Agora vamos falar sobre Karen Schwartz, a outra pessoa acusada no caso. E ela está enfrentando uma acusação de crime de classe 3 por ocultar uma morte homicida. Porque quando olhei para isso e penso em morte homicida, tipo, esse não é um caso de homicídio ou assassinato. Qual é o motivo dela ainda estar enfrentando essa acusação, mesmo isso parecendo ter sido um acidente?
Então, é a distinção em Illinois entre homicídio e assassinato ou homicídio culposo. Então, homicídio em Illinois é definido simplesmente como a morte de uma pessoa como resultado das ações de outra pessoa, independentemente da intenção dessa outra pessoa ao causar a morte. Uma morte acidental em acidente de carro é considerada homicídio. Isso não implica responsabilidade criminal, apenas que alguém morreu por outra pessoa. Então, ocultar uma morte homicida é exatamente isso. É você esconder o fato de que uma pessoa morreu pelas mãos de outra pessoa. E isso torna essa acusação apropriada, dependendo dos fatos que eles têm para atribuir a essa senhora e o que ela fez ou deixou de fazer quando alguém veio perguntar sobre o que aconteceu. E vamos passar para a segunda acusação, que é a mais grave das duas, certo? Como um crime de classe 3 em Illinois, ocultar um homicídio. Mas ela também está enfrentando essas acusações de obstrução porque, supostamente, escondeu a arma de alguma forma quando as autoridades estavam procurando por ela. Ela também teria orientado as pessoas a não procurarem as autoridades enquanto tentavam entender o ocorrido. Qual será o critério que os promotores precisarão provar sobre a arma? E que tipo de evidência eles precisariam ter para mostrar que ela, na visão deles, tentou esconder e se livrar da arma, mesmo que ela estivesse tentando proteger o pai de qualquer tipo de acusação nesse caso? Eles terão que provar que ela sabia como a garota morreu. É disso que tudo vai se resumir. Porque se ela não presenciou ou não tinha algum conhecimento direto de como Emma morreu, então eles vão ter muita dificuldade em provar que ela tinha a intenção de obstruir a justiça ao esconder a arma. O simples ato de esconder a arma pode ser a melhor prova disso. Por que mais você esconderia a arma? A não ser que estivesse tentando ocultar o fato de que o pai dela foi quem puxou o gatilho e tentando protegê-lo da responsabilidade por isso? Isso também, novamente por si só, meio que sugere que havia um motivo para protegê-lo, né? Que ela esconderia a arma. Há evidências sólidas de que ele sabia que ela estava na linha de tiro ao puxar o gatilho. Eu sei que tudo isso, para mim, acho que está relacionado em termos da culpa de ambos. Mas, no final das contas, para um promotor provar uma acusação de obstrução, ele realmente precisa provar que a pessoa sabia o objetivo, de fato, do que estava tentando esconder ou impedir que a polícia soubesse. Acho que isso significaria que eles teriam que provar que essa mulher sabia como e em que circunstâncias Emma morreu. Portanto, ela esconder a arma configura obstrução. Por quê? E ainda há muita coisa que a gente não sabe. Eu tenho muitas perguntas só sobre a linha do tempo de como, quer dizer, a gente meio que sabe como aconteceu, mas aí eu penso, sabe, chegam os técnicos de emergência médica e a polícia. Tentam salvar a vida dela e levam Emma ao hospital. A polícia é acionada. Quer dizer, claramente eles teriam percebido muito rápido que foi uma bala que tirou a vida dessa jovem garota. É como se a primeira pergunta fosse: onde está a arma? Então vamos supor que ela. Isso é meio que uma teoria, mas, tipo, quanto tempo alguém teria que esconder uma arma de fogo para isso ser considerado obstrução da justiça? Porque a gente vê casos em que alguém, sabe, escondeu a arma por meses e tudo mais. Mas parece que, mesmo sendo um acidente, e você, policial, e perguntar: onde está a arma? Essa pergunta seria investigada muito rapidamente na cena naquele dia. Sim, então vai se resumir realmente à prova de intenção nesse caso. Porque por quanto tempo você precisa estar interferindo na investigação policial vai realmente revelar qual era a sua intenção por trás do que quer que você estivesse escondendo. Falando diretamente sobre isso, se alguém mente para a polícia, mas pouco tempo depois diz: Quer saber, eu menti, que está onde está. Eles esconderam e obstruíram a justiça, mas depois recuaram. Mas se você não corrige a mentira ou esclarece com a polícia, tipo, eu sei o que aconteceu ou onde está a arma, você mente para eles e depois de 5 minutos eles acham isso é obstrução de justiça, porque você falsificou ou ocultou provas. E se eles conseguirem provar que você sabia onde estava e o que aconteceu, não vai importar se foi questão de minutos ou segundos. O fato de você ter feito isso já é suficiente para preencher os elementos do crime. Se tudo que as autoridades disseram for verdade,
sinto que esse caso mostra como tentar encobrir pode ser pior que o próprio evento, o que é difícil afirmar. E não é realmente porque Emma perdeu a vida, mas em termos da pena que alguém poderia enfrentar, David, o pai, talvez não precise ir para a prisão. Mas nesse caso, quero dizer, um crime de classe 3. Qual a probabilidade de alguém envolvido em ocultação de um homicídio acabar passando um tempo atrás das grades? Muito improvável, na minha opinião, a menos que essa mulher tenha algum histórico criminal que sugira que ela deva ser punida de forma mais severa. Não vejo ninguém nesse caso indo para a cadeia ou prisão por qualquer período de tempo. Isso é uma tragédia em todos os aspectos. Na audiência de sentença, quando o juiz estiver ouvindo o que é apropriado para a punição, o juiz, imagino, vai ser inundado com a questão do que qualquer pessoa teria feito nessas circunstâncias, a tragédia desse pai ter matado acidentalmente sua filha. E essa mulher, eu presumo, conhecia os dois pelas circunstâncias que estavam ocorrendo, que ela então tentaria, sabe, de alguma forma protegê-los ou garantir que a tragédia do que aconteceu não fosse conhecida. Acho que vão surgir muitos fatos que realmente vão oferecer ao juiz uma grande perspectiva sobre o que as pessoas estavam pensando depois que o evento aconteceu, o que elas estavam passando, naquelas que só poderiam ter sido circunstâncias extremamente emocionais, com essa jovem tendo sido baleada e tentando entender como processar esse trauma e o que fazer em seguida. Acredito que o juiz será misericordioso e leniente, assim como o promotor já foi em relação à acusação. Mas você acertou em cheio aí, Chris. Acho que isso é, sabe, o encobrimento foi pior do que o evento em si, porque a mulher foi tratada de forma muito mais severa do que o pai em relação às acusações. Qual a probabilidade disso ir a julgamento? Porque eu realmente penso que esse condado é um condado rural, parece ser uma comunidade muito unida. Certamente essa história, não importa onde você viva, vai te tocar profundamente. Conseguir jurados que, sabe, estejam em um júri que talvez não tenham ouvido falar disso, parece que seria bem difícil. Como você vê isso potencialmente? E ainda estamos nos estágios iniciais. Eles têm uma audiência preliminar, vão ter audiências preliminares no próximo mês, então ainda temos um longo caminho pela frente. Mas eu acho, qual é a probabilidade real disso realmente ir a julgamento? Bem, para o pai, eu acho que é extremamente provável, porque acredito que qualquer grupo de 12 pessoas da comunidade ouvindo esses fatos vai simpatizar com o pai, pois não há alegação de que agiu intencionalmente. Você vai ter que ter, mesmo que ele soubesse o que fazia, é que ele tinha alguma consciência de que ela estava na linha de fogo e não deveria ter ignorado essa consciência e puxado o gatilho mesmo assim. E a resposta natural para isso é que nenhum pai que achasse que sua filha estava na linha de fogo puxaria o gatilho se realmente acreditasse nisso. Então, para mim, essa é uma acusação muito discutível para o pai, porque acho que um júri vai ser muito compreensivo. E se eu fosse o advogado de defesa e estivesse defendendo esse caso, eu faria com que ele testemunhasse todos os dias, porque o júri ele vai se identificar não com a situação dele, mas com ele como ser humano e vai sentir compaixão por ele, porque que trauma e tragédia ele passou por ter matado a própria filha. E eu realmente acho que isso vai ser algo que o júri vai ouvir, observar e perceber a paixão e a emoção nele e entender que isso não é um crime. Sabe, tudo o que sabemos até agora, se for apenas disparo imprudente. Se for diferente, as coisas podem mudar, mas isso parece difícil de convencer qualquer promotor. O outro lado é em relação à mulher, que é igualmente defensável, porque na medida em que o caso em si não é realmente um crime, se o júri disser que não é, vai ser difícil para eles dizerem que ela teve alguma intenção criminosa de esconder algo que fosse um crime. Na cabeça dela, ela pode até testemunhar dizendo ao júri que achou que foi um acidente horrível. E a polícia ela estava rondando e fazendo todas essas perguntas. Só não queria que eles se metessem em encrenca, por isso disse o que disse e não contei sobre a arma.
Acredito que muitas pessoas, e não é só uma questão de rural ou urbano, acredito que qualquer um ouviria essas situações e diria que é difícil afirmar que houve crime nessas circunstâncias. Um promotor eficaz vai dizer ao júri: ignorem essas coisas, porque a questão aqui não é a sua simpatia pelo réu. A questão que vocês têm que resolver aqui não é se a Assembleia Geral de Illinois escreveu a lei corretamente. A questão de vocês é: apliquem a lei aos fatos sem paixão. E o bom senso de vocês vai dizer que esta mulher sabia que essa garota morreu como resultado dos atos de outra pessoa. Isso é homicídio, ela escondeu. Isso basta para considerá-la culpada. Esses são argumentos fortes dos dois lados, certo? Então, os jurados têm dificuldade com isso, mas eu acho que ambos são defensáveis. Quero dizer, mas que caso difícil, difícil mesmo, sabe? Um trabalho complicado. Acho que é aí que, sabe? Ser promotor estadual, quero dizer, é um trabalho difícil mesmo. Aí você pensa em todos envolvidos, especialmente naquele pai, e no que ele provavelmente tem passado pelo que sabemos. Isso é algo que, independentemente do veredito, vai te acompanhar para sempre. Patrick Provenzali, obrigado por estar conosco e compartilhar sua perspectiva como advogado de Illinois no Law and Crime. O prazer é meu. Obrigado, Chris. Isso foi o Out in the Case, do Law and Crime. Inscreva-se no nosso YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.